Então, isso que você está trazendo, se que eu acho interessante também a gente falar sobre uma outra coisa, que é o fato, por exemplo, da quando as pessoas buscam suprimir certas palavras. Ou qual é a outra palavra para isso? Por exemplo, VC. A pessoa quer dizer você, mas ela fala VC, Abreviar. abrevia, isso. Eu acredito que, não sei se hoje isso acontece nas escolas, mas você está aqui para me dizer sobre isso. Você vê muitas situações como essa dos seus alunos, eles abreviarem as palavras e você corrige? Corrijo, corrijo, certamente. Olha, só para você ter uma ideia, eu fiz parte de correção de redações de vestibular durante 10 anos. E eu comecei a anotar, eu corrigi as redações e comecei a anotar os, não sei se eu posso chamar de erro, hoje não se fala mais erro, né? Seria uma incongruência, uma tem um nome que é dado aí, daqui a pouco eu me recordo, mas assim, é, Não é um lexicocídio. É a não, palavra que você inventou. lexicocídio, é verdade, você tocou num assunto interessantíssimo, eu inventei essa palavra, né? Lexicocídio, assassinar o léxico, é verdade. Então, mas eu corrigia as redações e anotava os deslizes. Sempre me pergunto você, não é só o você, né? Existem outras também, TB. Sim, Nada contra isso. Hoje nós somos digitais. certo. A criançada hoje é digital. Não tem conversa. Todo mundo tem o seu celular, digita, e computador, e laptop, notebook, etc. Tudo é, abreviado, sintetizado, sincopado, enfim. Mas quando você vai fazer uma redação na escola para nota, isso não pode ser deixado de lado. Isso tem que ser considerado. VC na linguagem informal aqui, no WhatsApp, na comunicação diária, instantânea, entende? Rapidinho. Nós estamos numa corrida danada. Agora, escrever, né? Eu tenho uma frase latina que eu gosto muito de lançar a mão, que é qui scribit ter legit. Quem escreve lê 3 vezes. Então você tem que escrever. Enquanto você está escrevendo, você está exercitando o seu cérebro, você está colocando o seu cérebro para trabalhar. Sim. Então tem que escrever. Hoje, não se escreve mais. Eu sou analógico, né? Minha época era assim. Eu consigo mesclar os dois, o analógico com o digital. Embora o digital fique um pouco longe de mim, porque, né? Não que eu queira ser obsoleto, anacrônico, retrógrado, antiquado, né? Mas assim, eu acho que há um contrassenso nisso. As universidades elas cobram uma redação perfeita de um conteúdo que não foi cobrado lá no ensino médio, no fundamental, ou nos anos finais, sexto, sétimo, oitavo ano, que eles chamam agora. Não foi cobrado, professor, não, ele faz parte, não faz parte. Se eu me propuser a ser professor, corretor de redação, eu vou ser rigoroso. Então, Luiz, eu acho que a gente tá vivendo um momento difícil, porque está havendo muito desprezo da língua portuguesa. Fala-se, não se fala, nós vamos falar de linguagem, boi verbal, não Aham. verbal, comunicação, etc. Mas assim, nada contra uma linguagem de bar, de boteco, de roda de conversa, futebol, entre amigos, namorados, etc. Não tem problema nenhum. Quando você vai defrontar com um documento, eu vejo documentos às vezes
documentos oficiais com erros crassos de português. Por quê? Porque está informatizado, está lá no padrãozinho, a pessoa imprime, sai e vai embora. A pessoa não olha com detalhe, com carinho, deixa eu observar se tem um erro. Não. Porque é um formulário que alguém bolou, jogou no sistema, ficou e aquilo fica reproduzindo. Aí você vai reproduzindo o erro. E o erro passa a ser certo. Que outra frase latina, você vai desculpar, Luiz, mas eu vou usar muita frase latina aqui, das quais eu me lembro, tá? Tá bom. Por exemplo, já que nós estamos falando da língua latina, né? Sim. Então, errare humano est. Errar é humano. Mas até quando? Até quando? Ou até quanto você pode errar? Tem sempre alguém analisando você, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, professor, como é que escreve tal coisa? Isso é com C cedilha ou com 2 S? Eu falo, é com C cedilha. Sabe por quê? Aí eu vou buscar a etimologia, que eu falei para você anteriormente. Eu vou buscar a etimologia, a origem das palavras. Por que ele escreve com C cedilha? Porque em latim ela termina em T e O. Quer ver um exemplo clássico disso aí? Exceção. A exceção. Eu não sei se eu tenho um péssimo hábito, mas você é obsoleto isso, mas eu faço uma brincadeira com os alunos na sala de aula. Vou ditar 20 palavras para você. Se você acertar, ou quem acertar mais, vai ganhar um livro de presente. Que legal. Não é interessante? Sim. É assim, puxa vida, professor, mas se eu não vou acertar todos, você não sabe. Eu vou fazer um ditado. Antigamente havia ditado, hoje não tem mais isso. Parece que é sacrificar o aluno, né? Parece que é traumatizar o aluno. É mesmo? Nós vamos falar de trauma depois. Mas assim, o aluno fica traumatizado. Nossa, não sei escrever nada. O que acontece? Tem aluno que acerta 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras. Aí eu lhe pergunto, o que leva um aluno de ensino médio a acertar 7 palavras de 20 que eu falo? Não são palavras difíceis, não, com grafia complicada. Análise, por exemplo, com S, escreve com Z. Pesquisa, com S, escreve com Z. Talvez é com Z, escreve com S. Então, o que é isso, né? A que eu atribuo isso? Sim. A falta de leitura. Leitura, exercício, escrever. E por isso que eu falei, qui scribit ter legit, quem escreve lê 3 vezes. Quer queiramos ou não, o latim ele é ideológico também, né? E ele me traz alguns indícios de regra, de padrão, né? Escrever certo. Embora o latim seja, a ordem das palavras não tem muito sentido, se você colocar 3 palavras, por exemplo, em latim invertidas na frase, você pode ler e ter o mesmo significado. Porque o latim, o que determina o latim é a terminação, né? É a desinência verbal, enfim, a terminação da palavra. Voltando à exceção, só para terminar o raciocínio. Por que exceção é com C cedilha ótil? Porque em latim é exceptio. Em latim, exceção. Exceptio. T-I-O. Todas as palavras terminadas em T-I-O do latim fizeram C cedilha ótil ou Z-A-T-I-O. Por exemplo, ratio, deu razão. Exceptio, exceção. Illuminatio, iluminação. Oratio, oração. Então eu explico isso para eles. Eles falam, nossa, professor,
Que interessante. Mais para frente, vou deixar a conversa evoluir. Sim. Mais para frente eu vou voltar a esse assunto para você, de um fato que aconteceu na sexta-feira, na sala de aula, com os alunos. Que experiência interessante eu tive na sexta-feira, dia 28.